Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. E hoje eu não poderia deixar de convidar essa pessoa que é muito especial para mim, porque eu quero começar contando sobre a minha história. E vocês sabem que não tem como eu falar da minha história sem estar junto com o meu amor, o Leandro. Seja muito bem-vindo, meu amor, a esse podcast que nasceu aqui no teu coração. Boa noite a todas e a todos que estejam assistindo esse episódio. É um imenso prazer compartilhar esse lugar contigo, entender verdadeiramente o que Deus tem feito na nossa vida, poder demonstrar para aqueles que não nos conhecem, daqueles que não convivem, quem é o Leandro e a Tati. É isso aí, eu já peguei aqui, ó, o lenço, que comigo é chorando. Eu choro muito. E falando da nossa história, meu Deus, não tem como, né? São 20 anos? 21 anos. 21 anos. Conta um pouquinho, amor, quando a gente se conheceu. Então, né, gente? Não parece, tá? É lógico, mas... Eu tenho 20, tu tem 25, né? 25, quase isso. Mas, algum tempo atrás, né? Quando dois jovens cristãos dentro da igreja se encontraram. Num acampamento de carnaval, né? Sempre acontece no acampamento de carnaval. Nós ali começamos a conversar sem nenhum tipo de intenção. Era o acampamento que tu ia te batizar, né? E ali começou, em primeiro lugar, uma amizade. A gente começou a se divertir junto, rir sozinho, rir um do outro, né? Conversa vai, conversa vem, escreve na mão do outro, lembra? Então, tu com 14 anos, eu com 17, começamos a nos aproximar, começou a haver uma conversa, começou a termos uma troca, né? Daquilo que a gente esperava para nossa vida. Eu era muito tímido, né? Ainda sou um pouco, mas acho que já mudei bastante. Mas eu tinha uma baixa autoestima muito elevada, né? Eu não achava que eu poderia ter alguém do meu lado tão linda como minha esposa. Gente, eu amo ela é linda, tá? Tão linda quanto ela. E eu me achava incapaz de ter isso, né? Me achava incapaz de ter alguém tão linda, tão perfeita. E à medida que a gente foi se conhecendo, a gente foi se aprofundando na amizade, a gente viu que tinha muita coisa em comum, né? Sonhos, maneira de lidar uns com os outros, mas vindo de famílias totalmente diferentes. Totalmente, né? Eram duas realidades totalmente distintas, mas que nos aproximavam muito. A gente queria compartilhar um com o outro, a gente queria ajudar um ao outro, né? Queria ser realmente um ombro amigo um para a vida do outro. Passaram-se alguns meses, né? Vindo de um culto no domingo à noite, eu fui levar ela em casa e na hora de pegar o ônibus, correndo, o ônibus vinha daqui, vinha dali, tchau, e aconteceu o primeiro beijinho. E foi sem querer, né, amor? E foi sem querer, né? Bateu o dentinho, a gente fala. Pegou com esse tchau, beijinho. Beijei! E ali nasceu um sonho, né? De relacionamento. A gente começou a se relacionar, tinha um problema, né? Com teu pai no início, né? Meu sogro, idade, né? Sogrão, hoje... amo muito você. Né? Ele era rígido, né? Ainda é rígido, né? Com ela e a gente conversava e a gente não pode fazer isso, com aquele sentimento realmente de temer a Deus naquele momento, né? Não, a gente não quer fazer isso errado, a gente não pode. Não queria namorar escondido. Não queria namorar escondido. A gente tem que contar e a gente decidiu, né? Fazer orar e fazer jejuar. Isso. E aconteceu, né? Um momento. Me lembro muito bem que meu sogro cheguei na casa dele, né? De vocês. E ele tinha uma faca, gente. E ele, não, agora eu vou arrancar o teu dedo para que não coloque aliança, né, no dedo. E foi aquela brincadeira toda, foi
aquela conversa naquele momento e ele, não, ó, vamos namorar, mas é só no dia da igreja e não tem essa de entrar dentro de casa. Vai chegar, vai largar aqui, vocês vão embora, vai cada um para sua casa. Sábado e domingo. E sábado e domingo, dia da igreja. Aí, isso Durante era a num semana sábado, não podia, né, não tal, sei. não, tá tudo certo. Aí eu cheguei no domingo, né, depois do pedido, eu cheguei, entra aí, senta aí pra ver o filme. Ele mesmo já entregou o que a gente não podia fazer. Ah, não, tá bom, tá bom. Daí, aquilo foi ficando, né, a gente começou a namorar e uma característica, né, que eu sempre digo, que foi muito importante dentro do nosso namoro, era que tudo que era teu era meu, e tudo que era meu era teu. Nós, desde novos, ela já agora com 15 anos, eu já com quase meus 18, iniciei um trabalho e a gente se esforçou, vamos comprar uma moto, tal. Eu comprei a moto, trabalhava, né, morava com meus pais, morava com os pais delas, ok, a gente comprou uma motinha, porque o pessoal da igreja, né, todo domingo saía, depois do culto, ia pra casa de um, ia pra casa do outro, e todo mundo tinha moto, e só a gente que ficava de carona, né, era legal se a gente tivesse Muitas uma vezes moto. a gente foi a pé, que a gente ia dirigir pro ônibus. Era verdade, muitas vezes fazendo isso, e Deus abençoe, eu comprei uma moto, e eu me lembro que algum tempo depois, né, Eu tinha 16 já. já tinha 16, o tempo foi passando, ela já estava começando a trabalhar como menor aprendiz dentro da... Estagiária naquela Estagiária época, né, numa amor? loja, né, de Não vestuário. existia menor aprendiz naquela época. Era estagiária. E a gente sempre se esforçando muito, né? Até que um dia, né, eu recebi uma proposta que eu vou falar agora, mas eu fiquei desempregado durante alguns meses, né? Acho que quase 7 meses. E eu não tinha dinheiro para pagar essa prestação, moto. né? A prestação. A gente comprou a moto, a prestação. Né? Era incríveis, se eu não me Com engano, zero de R$97, entrada. acho. Incríveis. R$0 de entrada. Incríveis R$97 por mês. E eu não tinha como pagar a prestação, e ela, como estagiária na época, ganhando pouquíssimo, ela me entregava tudo que ela ganhava pra gente pagar a prestação contas, né? da moto, né? Então, o dinheiro, né, que eu ganhava era para pagar a moto, para pagar aquilo que a gente comprava, né? Mesmo sendo namorado, e o dela, ela comprava uma roupa para mim, comprava um sapato, comprava um presente. E a gente nunca teve um problema de compartilhar. Nunca. Tudo. Aquilo que a gente tinha. Deixa eu só fazer um parênteses. Recebeu. Quando nós começamos, assim, né? Nós vemos os dois de família simples, humilde, assim, né? Financeiramente falando. E eu me lembro que o meu pai, ele me dava 2 passagens, né? Para ir para a igreja. E era bem difícil, os meus pais não iam. Quando eu comecei na igreja, eles foram um tempo, depois eles não foram mais, e o Leandro foi outra realidade, porque eles viviam na igreja e desde quantos anos começou? 10 anos, mais ou menos, né? Quando eu comecei, 12 anos. Eu comecei com 12 anos também, aí depois nessa época os meus pais já não iam mais, e o pai me dava 2 passagens, lembra? Uma pra ir e uma pra voltar. Então domingo, e realmente não tinha condição financeira de me dar mais. Então eu ia pra igreja com aquela passagem da ida, na volta nós voltávamos a pé, e depois a minha passagem de volta eu dava pro Leandro voltar pra casa. Quanto tempo a gente fez isso, né, amor? Verdade, muitos E anos. quantas vezes tu trabalhou no querosene, no carvão, pra pagar o nosso X da esquina? Gente, eu não gosto de lembrar, assim, tinha um vizinho, né, que ele vendia carvão pra churrasco, né, mesmo. E toda semana chegava o caminhão de carvão e ele batia lá em casa, pedindo, ô Leandro, ajudar a descarregar o carvão, né? E era pra ganhar na época R$10, não pelos R$10, mas gente, era a semana toda, saía aquele preto de dentro do nariz, de dentro da boca, no ouvido, era realmente difícil o carvão, gente. Mas pagava o nosso lanchinho, né, Pagava amor? o nosso lanchinho, o A gente carvão, né, voltava cara? a pé. E o fato curioso nessa nossa vida profissional, início de vida profissional, né? Sempre batalhando, trabalhei de entrega, de mercado, trabalhei de tudo que aparecia, né? Servente de pedreiro, fazia o que tinha pra se virar pra gente poder ter alguma alegria de final de semana, né? Com os jovens da igreja. Era basicamente isso. E certo dia, né? Nessa empresa que eu trabalhava, onde eu comprei a moto, eu tinha uma opção, né? Quando eu entrei nessa empresa, de escolher entre 2 empregos. É aquilo, né? Tem um,
Aí chega um ponto que você não tem nenhum. E aparece 2. E eu agora tenho que escolher, né? Entre esses 2, qual vai ser o emprego que eu vou seguir. E um desses era de uma área que eu estava estudando. Eu, muito novo, estudei informática, programação. E um amigo convidou para dar aula, né, nesse curso, né, de programação. E eu, pô, que legal. E o salário era bacana na época. Na época era 2 salários mínimos, né? 2 salários mínimos, sala de aula, ar-condicionado. Top, né? Um garotinho ali de 18 anos. Acho que tava bom, né? Acho que eu vou aceitar. Aí no outro dia apareceu um amigo dos meus pais. Eu estou montando uma empresa que ela vem de Portugal. Estou ajudando eles se instalarem no Brasil e tal. Estou procurando, né, um guri para me ajudar lá. O filho de vocês não quer trabalhar. Aí meu pai, eu vou falar com ele. Aí ele comentou comigo e com a minha mãe. E a minha mãe, não vai ser professor. Vai dar aula porque é mais bonito, não vai trabalhar. Teu colega já deu, minha mãe tinha um sonho que eu fosse professor, né? Vai dar aula, gente, não tem menor cabimento eu ser professor. Vai dar aula, vai fazer isso. E a gente tava assim, né, no domingo depois do culto, foi isso, né? E eu fiquei pensando, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para essa empresa aí, do amigo de vocês. Quem sabe um dia vai para Portugal. Aí minha mãe gritou, se desesperou. Não vai dar aula. Eu, não, vou já decidir, eu vou fazer isso. Isso foi 2002, né, amor? Foi 2002. E eu entrei para essa empresa, né, sem saber nada. Eu falei só, aceito o convite, vou aceitar. E aceitei. E eu me lembro do meu primeiro trabalho nessa empresa, né? Cheguei no assinar a carteira, era metade do salário que era de professor. E eu, tá bom, né? Mas aí o primeiro trabalho, eu cheguei na empresa, tem um pátio aqui para capinar, então você pode capinar o pátio. Gente, zero problema de capinar um pátio, né? Mas eu fiquei me perguntando, Deus, por que eu escolhi isso daqui? Por que eu estava aqui? Por que eu decidi por isso? Né? Me lembro que eu estava no sol e falava isso para Deus. E o tempo passou e eu fui, né, dentro da empresa estudando muito sobre os produtos da empresa, tal, no meu tempo livre, o que eu tinha para fazer, quando eu não tinha nada para arrumar, eu estudava muito e eu aprendi muito. E veio um diretor dessa empresa no Brasil fazer uma visita, né? E ele ficou uma tarde lá no galpão que a gente tinha, falando comigo. Então, conta a história. Você conhece os produtos? Eu, conheço. Eu tenho umas dúvidas sobre alguns aqui. O que é isso? O que significa? E eu não sabia que ele era o engenheiro-chefe de produto da empresa, né? E ele me tirou todas as dúvidas. Eu perguntava e ele, muito interessante tu saber isso. E passou-se o tempo. E ele ficou muito feliz daquela conversa comigo. Eu notei isso, mas sem pretensão nenhuma. Passou-se o tempo, continuei trabalhando. A diretoria no Brasil mudou dessa empresa. E eu sempre segui, nunca mudei. Cuidava de tudo financeiro, estoque, envio de cliente, já fazia tudo. E certo dia, no dia 3 de dezembro, um dia antes do meu aniversário, o dono dessa empresa, o presidente, o Sr. Silva, ele esteve no Brasil e ele era uma pessoa muito dura, né? E não falou comigo, não falou nada. E eu só fiquei lá esperando e tal. E no final de ir embora, ele me disse o seguinte: eu tenho boas recomendações de você. E eu, tá ok. No outro dia de manhã, toco o telefone, né? Ele falando com o diretor aqui no Brasil. E ele, olha, ele quer falar com você. E eu, tá ok. Aí ele falou pra mim, olha rapaz, a gente tá fechando a operação no Brasil, a gente teve alguns problemas, não tá sendo viável nesse momento, né? Questões logísticas lá estavam inviabilizando o negócio. A gente decidiu fechar, mas o engenheiro Barroso gostou muito de você e eu quero saber se você não quer vir para Portugal. Eu dou casa para você, cuido do visto, cuido de tudo e você vem para cá trabalhar e aprender aqui dentro da fábrica. Você aceita? Eu aceito. Naquele momento eu vi o cumprir, né, da palavra de Deus, daquilo que eu profetizei um dia, né? Quem sabe um dia eu iria
para Portugal. E eu saí dali chocado, né, sem saber o que fazer. Tinha 19 anos, né, 18 para 19 anos. 18 para 19. E, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu fui em direção à casa dela. Aí cheguei na casa dela, assim, no final da tarde. Acho que em torno de 5h30, 6 horas da tarde. Olha, eu tenho uma coisa para te contar. Ela olhou para mim, botou para chorar. Tu vai para Portugal. Mas como é que tu sabe? Eu sabia. Como que tu sabe? Ah, eu sabia, eu tinha certeza. E aquilo começou a chorar. E nisso Meu pai. o meu sogro chegou, né? O meu sogro, a gente sabia que ele chegava, que era inconfundível o barulho da DT, moto, né? Da moto. Uhum. Enxergava, ouvia de longe, né? Aí chegou ela chorando, abraçada em mim e... O que foi? O que aconteceu? E ele chegando, ele... Vocês estão brigando de novo? Estão brigando de novo. Porque a gente quase não brigava, né, gente? Não, Imagina. Ele chegou e falou, o que aconteceu? E ela... O Leandro vai embora pra Portugal. E chorava. Ela chora pouco também, né, gente? O Leandro vai embora pra Portugal. Aí eu lembro que ele encostou na porta, assim. Não tem cabimento uma coisa dessa, não tem cabimento. Não, já vou te adiantar. Não tem hipótese de ali contigo. Não tem hipótese nenhuma. Vocês não vão. Tu não vai levar meu tesouro. Exatamente isso, você não vai levar meu tesouro. E chorando aquele choro e tal. Isso aconteceu ali em dezembro. O tempo passou. Acho que 6 meses processo de visto, né? Mas aí em março, né? Logo depois de dezembro, em março, a gente noivou no dia do teu aniversário de 17 anos. É verdade. Meu pai não queria deixar, lembra? No dia luta também pro meu pai deixar, mas ele deixou. No dia do aniversário de 17 anos. Os meus pais, né? Minha mãe também deixou, né? A gente noivou, né? Decidi noivar. E em seguida, em junho, eu já iria viajar. Aí eu fui, foi uma despedida bem dura, né? Foram muitas pessoas comigo até o aeroporto. Primeira vez que eu viajei de avião. E foram amigos, foi o meu voo. Foi um evento, né, amor? A gente alugou van, foi um evento. Tal. E até o aeroporto da capital. E eu me lembro que todo mundo chorava, né? E eu me lembro muito dessa cena. Né? Tadiane chorava, brigava comigo. Não quero falar contigo, né? Nervosa. Nervosa do jeito. A minha todo defesa mundo, era o ataque, não esquece. todo mundo chorando. Meu pai desesperado, tal, minha mãe. E o meu avô... Eu me lembro do meu avô, ele me abraçou forte. Filho, vai e seja forte. O vô se orgulha muito de ti. E aquilo me marcou bastante, né? Aquele momento do meu avô comigo. E eu entrei, né? Aquele portão e fui. E cheguei lá numa terra desconhecida, né? O brasileiro. E foi muito diferente, né? Lá eu cheguei já na época de férias coletivas, praticamente. Então eu ficava muito sozinho, né? Ia todo mundo viajar. Isso é desculpa, amor. Tu não conseguiu ficar longe de mim, fala a verdade. Não, é verdade. A única coisa que eu fazia era ir no supermercado, comprava Coca-Cola, Milka, croissant e voltava. Sim, voltar assim, não sei quantos quilos. Eu era muito magro, né? Engordei um pouquinho. E ficava nessa vida. Tava muito, 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 muito triste, muito sozinho. Com muita dificuldade de fazer amizades, né, naquela época tal. Trabalhava demais, virava a noite trabalhando. A fábrica trabalhava em 2 turnos. Eu trabalhava de dia, trabalhava de noite. Tudo para não ficar pensando, né, na saudade da família, tudo isso. E até um dia que eu falei pra ela, não tô aguentando mais de saudade, né. Tô me sentindo muito sozinho. Tô me sentindo muito sozinho, tô pensando em voltar. E meu sogro, não volta. Como? É que naquela época foi em 2004, né? 2004. E naquela época, assim, ir pro exterior era algo muito difícil, principalmente para nós, era algo surreal, assim, né? Não tinha essa tecnologia toda que tem hoje, não tinha internet, a gente não tinha também condição financeira de ir. Imagina, para ir pra lá era, meu Deus, lembra? Me lembro que eu comprava cartão de telefone público, né? E você digitava um código e falava 5 minutos, assim, né? Era isso. Final de semana tinha internet de escada que a gente podia usar. Era Messenger na época, eu acho. MSN. Era MSN. Era bem complicado, assim, né?
tudo. Não é essa facilidade assim que a gente tem hoje, não. Que a distância mude, né? A distância é a mesma, mas o acesso é muito mais rápido, né? Mais Seja fácil, de viagem, seja de comunicação. E meu sogro, não volta. Eu falei pra ela, então a gente vai casar, então. Então tu casa e tu vem pra cá. E meu sogro, ai meu Deus do céu, e agora, tal. E ele, não, tá bom então. Então você por se ele casa. te amar tanto, pelos meus pais te amarem tanto, né? E Verdade. realmente terem te recebido como filho, como que eles têm uma paixão por ti até hoje. Eles não queriam que tu perdesse aquela oportunidade, né? É verdade. Que era uma oportunidade maravilhosa. Naquela Única na época era vida. algo, meu Deus, era algo muito top. Uma porta muito forte aberta por Deus mesmo, né? Até mesmo financeira, né? Tudo era Sim. surreal, assim, né? O que se ganhava. Tudo. E ele liberou, decidiu casar. E eu vim. Dia 18 de dezembro, dia 17 eu cheguei aqui. E a gente decidiu casar no outro dia, né? Pra ficar aqui 10 dias e voltar, retornar pra Portugal no início de janeiro. E foi tudo muito diferente, assim, né? A gente não vai fazer festa, tal, vamos juntar todo o dinheiro que a gente pode. A gente não tinha condições de fazer festa também, Não né? tinha, e a gente pediu, olha, a gente não quer ganhar nada de presente, né, de ninguém. O presente é vocês irem até a festa, na verdade, né? Que ia ser numa churrascaria e tal. Cada um pagava o seu. Por adesão. Por adesão, né? E, gente, saiu pessoas que eu não sei nem da onde surgiram. Assim a gente vê, né, até hoje, né, quando vê o DVD, né, que era uma celebridade vindo de Portugal. Meu Deus, assim, né, a gente, quem é essa pessoa? Essa é a pergunta pro meu pai, pra minha mãe, pros meus sogros, e eles dizem, eu não conheço, não sei, mas apareceu muita gente mesmo. Quase 500 pessoas tinha, né, no casamento, 500 pessoas no casamento, assim, e a churrascaria tinha reservado pra 200 pessoas. 250, mais ou menos, assim. E aí... Cara, tinha assim, 392 pessoas na churrascaria. Aí o dono queria... Tava louco assim, ele só não ficou tão chateado porque ele tinha o estoque dele pra domingo. Foi no sábado, foi a festa, né? Sim. Só que no domingo ele não conseguiu abrir, na verdade. Ele já fechou porque não tinha mais estoque. Acabou todas Acabou toda a carne, assim. Mas, gente, era muita gente, muita gente. Muito calor. Muito calor. Mas foi lindo, né, amor? Mas foi lindo, foi um momento, né, surreal. Passaram uns dias, a gente ficou com os pais aqui esses dias. Fomos no início, né, E foi... de janeiro, né? E foi no início de janeiro, dia 13 de janeiro, a gente retornou. Eu retornei, né? Ela foi a primeira vez para Portugal. E eu dizia pra ela, assim, dessa vez não foi a van a Porto Alegre, a gente foi de ônibus até Porto Alegre, né, no aeroporto. Porque eu não queria me despedir dos meus pais. Lá no aeroporto. E eu falava pra ela, fica olhando na janela bem, bastante, que tu vai sentir saudade. E ela, não vou sentir, eu tô indo pra Europa, não vou sentir saudade. Meu Deus. Eu notei a saudade no rosto dela no momento que ela desembarcou do avião em Lisboa, assim, ela entrou, olhou, ela não deu uma palavra mais, assim, ela ficou muda. A ficha Caiu. E começamos a nossa vida de casados, né? Naquele momento. Foram tempos muito difíceis. A gente brigava até por causa da pasta de dente. Até por causa da pasta de dente. A gente era 2 crianças, gente. Não tinha maturidade, né? E a gente, naquele momento de dificuldade, né? De se conhecer como casal, como tudo, a gente viu até o cuidado de Deus naquele momento, né? Porque Deus nos levou para um país distante, 2 crianças casadas, e a gente não tinha para onde correr, né? Brigava, pasta de dente estava apertada errado. A nossa cama era 2 camas de solteiro unidas. Então, quando a gente brigava, o que a gente fazia? Separava as camas. Porque a gente morava, né, em cima da fábrica, era dentro da fábrica, né? Então, assim, a nossa casa era uma peça. Que naquela peça tinha geladeira, né? Guarda-roupa, a TV em cima da geladeira. A TV é isso, mas nada. Só, né? E aí nós tínhamos a cozinha, que era o refeitório da fábrica, lá que nós fazíamos a nossa alimentação. E o banheiro era embaixo, que era o banheiro coletivo da fábrica também, né? Também. E ali nós iniciamos. A gente tinha lá um reservado pra gente, mas era o máximo que a gente podia ter, né? Sim. E ali a gente iniciou a nossa vida.
E se passaram, né, muito tempo. Ela começou a trabalhar na fábrica também, eu trabalhava. E a Muito gente... tempo não, eu fiquei lá 1 ano. Passaram esse tempo. E ela começou a trabalhar na fábrica, eu trabalhava até tarde. E a gente vivia naquela vida, né? Saía no final de semana a pé, lá onde a gente morava, não tinha transporte público, né? Era... O trem ficava a 6 quilômetros mais ou menos, aí chegava no domingo, não tinha o que fazer, a gente não tinha como se movimentar. A gente ia de a pé. A gente não queria gastar, a gente queria juntar até o trem. A gente não queria nem chamar o táxi. Aí a gente ia até o trem a pé pra ir visitar uma outra cidade, chegar no Porto, isso. Dia, né? E conhecer um shopping, passear um pouco, né? Era esse nosso divertimento. Chegar no final da tarde a gente voltava, porque o trem também, o último trem era cedo. Acho que era 8 horas, né? 7 horas. 6 ou 7 horas, era cedo. E a gente voltava e acabou. Pra fábrica, né? E assim a gente ficou lá 1 ano, né? E chegou um momento que a gente recebeu uma palavra do irmão que a gente conhecia, ele já faleceu já, dizendo que era o tempo de a gente voltar pro Brasil. Como eu comemorei, meu Deus. Como essa mulher comemorou, meu Deus. E eu fiquei assustado, né? Porque por mais difícil que era, ainda era uma condição muito melhor. Nossa cidade lá, Rio Grande, não tinha onde a gente... Não tinha muita perspectiva, não tinha perspectiva, né? De trabalho, não tinha nada, né? Era uma vida muito difícil. Era bem difícil. E a gente relutou, e vai, não vai, e a gente... Ok, vamos voltar. E a volta aconteceu, né? E o dono lá, o seu Silvio, ele ficou muito bravo com a gente, né? Fez proposta, não, dou uma casa nova, dou isso, dou aquilo. Mas a gente estava decidido verdadeiramente a voltar. A nossa família sofreu muito aqui, né? A minha mãe entrou numa depressão profunda, porque eu sou a caçula, o xodó da mamãe. E também eu me lembro que eu chorava muito falando com meu pai, porque morar fora é muito difícil, assim, morar em outra cidade já é difícil, em outro estado já é difícil. Imagina em outro país naquela época, né, que não tinha essa facilidade de vídeo que nós temos hoje, que também aproxima muitas pessoas. Então, eu me lembro que eu dizia assim, eu prefiro morar na minha cidade, andar de motinho, né, amor? Mas estar perto da família e estar com as pessoas que eu amo do que estar aqui, dizer que eu moro na Europa, estar em Portugal e não me sentir feliz e completa. E nós nos sentíamos muito sozinhos, né? Muito. Foi bem difícil, assim, mas foi um processo necessário, né? A gente vê que realmente foi um processo de amadurecimento, né? Aí depois nós voltamos, em seguida tu entra para a faculdade, lembra? Foi também mais uma vitória, né, pra gente contar. Na época era vestibular, né? Era vestibular, era, sei lá, 15, 16 por vaga, né, pra engenharia mecânica. E aí a gente começou depois com uma carreira ascendente, depois eu entrei pro Santander. Antes de eu entrar pro Santander foi que tu entrou pra área naval, né? A gente voltou, né, entrei naquele momento meio de desespero, né, de tudo isso. O que vai acontecer de mim? Entrei em depressão. E nesse momento, mais uma vez, né? Tu fosse muito especial, né? Em cuidar de mim, em me ajudar com a direção, me erguer, ser realmente a minha ajudadora, sabe? Eu reconheço isso. Muito, muito mesmo, porque eu achava que eu tinha desperdiçado a chance da minha vida. Mas ali eu entendi que a minha vida sempre vai ter outra chance quando tu estiver do meu lado. Ai, meu amor. Então, tu me ajudou a entrar na área, né, que eu fiquei por 16 anos, né? Assim como eu também te ajudei profissionalmente. Eu me lembro que trabalhava no comércio, né, e tinha sempre o sonho de trabalhar no banco. A gente era a pessoa que mais amava trabalhar no banco. Ela queria porque queria. E chegou um dia... Porque na cidade, assim, não tinha opção, né? Ou trabalhava no comércio, ou trabalhava no banco, ou era concursado. Então, eu queria muito trabalhar em banco, porque eu sabia que as pessoas ganhavam bem, que tinha benefícios. Aí eu me lembro... Eu já aquelas mulheres lindas, vestidas toda de social. Aí eu lembro que ela chegou um dia muito triste, né, da empresa que ela trabalhava na Vivo. E, trabalhei 4 anos no comércio. Muito triste, não sei o que. Eu falei, então desiste, sai e vai atrás do banco, né? Começa a tua faculdade e vai atrás do banco. Mas é difícil, não importa, a gente vai
né? Dá um jeito, a gente vai conseguir se ajustar, eu seguro as pontas, a gente vai dar um jeito, vai conseguir. E ela saiu. E eu trabalhava, né, longe, e às vezes meio-dia ela me ligava, ela em casa, né? Ah, vem almoçar comigo, eu não tô bem. Chegava, ela tava tafada até a cabeça chorando. Porque eu não tinha conseguido ainda entrar pro banco. Eu, calma, vai dar certo, vai acontecer. Toda semana. Não perde o Toda foco. semana eu ia. Não perde o foco. Eu me lembro que os gerentes chegavam a dizer assim pra mim: Tade Ellen, nós já sabemos, nós já temos o teu currículo aqui, mas nós não temos vaga. Quando surgir, nós iremos te ligar. Eu dizia: não, tudo bem, eu só tô passando aqui só pro senhor não se esquecer de mim. Gente, foi tanto que consegui. Aí nesse processo, né, me lembro que aconteceu. E ela também queria que quando a gente voltou para Portugal, não, deixa currículo em banco, vai deixar currículo em banco, vai no banco. Tu consegue, não sei o que, para o homem é mais fácil. E mas eu não gosto de banco, né? E eu me lembro que eu fiz concurso Banco do Brasil, inclusive passei, não assumi, não quis ir para banco. E nesse processo eu tinha deixado o currículo no Banco Bradesco e um dia me ligaram, né? Eu estava trabalhando já na área naval. E, olha, Leandro, você deixou um currículo aqui para nós, a gente gostou do teu perfil, a gente surgiu uma vaga, abriu uma vaga que você não tem interesse de assumir essa vaga. Eu, poxa, amigo, que pena, já estou trabalhando numa área que é mais afim comigo, eu me identifiquei onde eu trabalho hoje e eu não tenho mais interesse de atuar em banco. Mas eu tenho a pessoa perfeita, né? Que vai te superar as expectativas. Ah, é mesmo? Você pode indicar? Sim. É a minha esposa. Aí eu me lembro que o outro só ficou mudo. Ele, pois é. A vaga é masculina. Olha, eu vou te pedir, por favor, dá uma chance de ouvir ela. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E ele, pois é, tá, então manda ela vir conversar comigo. E eu liguei pra ela, ó, te arruma, vai agora à tarde conversar com o gerente assim, lá no Bradesco. E ela... Esse tio mesmo? Foi. Chegou lá, se apresentou-se, né, pro gerente e ele falou, olha, realmente não tem como a vaga é masculina, né? É aberta pelo RH, mas tu é muito boa. Então a gente quer te contratar. Tem uma vaga aqui numa terceirizada e tal. E ela conseguiu entrar finalmente pro banco, né? Depois de muita batalha, iniciou a carreira profissional. Acho que depois de uns 6 meses, acho que eu tinha saído do 6 meses sem trabalhar. Por aí. E quando eu fico pensando assim, amor, nessas coisas, eu fico pensando assim que o teu trabalho na tua área foi uma conversa que eu tive, lembra? Ah, lembro, por isso mesmo. Foi uma conversa que eu tive com um dos gerentes da Viva, né? E a mulher dele trabalhava na área naval, que estava recém começando lá em Rio Grande, a questão do polo e tal. E aí eu comentei que meu marido fazia engenharia, mecânica e tal, e eles estavam precisando de um estagiário para aquela época, e foi que tu mandou o currículo e foi conseguiu, né? E depois tu conseguiu para mim no banco. É verdade. Então a gente se completa, meu amor. Sempre, sempre. Então isso, desde o início, né, foi muito importante. E eu acho que essa base de compartilhamento, de a gente ter essa troca entre um com o outro, de saber que verdadeiramente tudo que eu faço é para ti, tudo que tu faz é também para mim, tudo que tu tem, tudo que a gente constrói é fruto de que um completa o outro. A gente nota tantos casais com essa dificuldade, né? A gente tem muitas histórias, né? Mas essa base sólida na área financeira, de cumplicidade, principalmente na área financeira, é fruto de muitos problemas conjugais. A gente nota nesse número de casais que a gente conversa, que a gente acaba entendendo, muitos amigos que hoje se separaram porque não brigavam por dinheiro. Ah, gasta demais, é meu dinheiro, é o teu dinheiro. E quantos sofrem até hoje com essa situação, né? Na nossa vida, né? O que Deus nos dá é um ao outro, né? O dinheiro, ele é para nos servir, não para nós sermos escravos dele, não para nós nos dependermos deles acima de todas as coisas, né? Com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades, nós aprendemos que verdadeiramente nós precisamos depender em primeiro lugar de Deus e depois a gente precisa ter um ao outro, verdadeiramente.
As nossas dores são saradas quando um acredita no outro. E aí eu quero deixar tu contar essa parte da história. Aí depois eu fui, né, pro Bradesco, fiquei lá durante, acho que um período de 6 meses. E nesse período de 6 meses, assim, foi uma das maiores dores, talvez, que eu já passei e que eu acredito que eu te fiz passar, né? Que a gente acabou se separando nesse período. Eu me envolvi com outra pessoa e foi muito difícil, assim, eu realmente não queria mais, acreditava que não te amava mais, né, que não queria mais o nosso casamento, que casei na impulsividade, que casei para te ajudar e não por amor. E foi um período muito difícil para nós, muita escuridão, muito choro, e tu não desistiu de mim, né? Quanto tu lutou por mim, quanto tu lutou por nós. E eu me lembro que eu fugia de ti e tu me dizia que Deus tinha planos para nossa vida juntos, que Deus nos queria juntos. E ainda bem que foi um período curto, mas bem doloroso, que trouxe feridas, trouxe dores, trouxe decepção para os meus pais, para os teus pais. Naquela época foi bastante doloroso. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus, porque tu lutou por mim e tu me trouxe de volta. Tu realmente me resgatou daquele poço, daquela lama de onde eu estava. E é por isso que eu te amo tanto. Eu te amo mais ainda. E aí, depois disso, eu acabei me demitindo do Bradesco, né? Porque não tinha mais como eu me manter lá. E depois de alguns meses, eu acho, né? Eu recebi uma proposta para ir trabalhar no Santander. E ali eu comecei uma carreira de verdade, né? E a Bíblia fala que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Lá eu comecei realmente como funcionária. Deus me surpreendeu assim em tudo e me deu uma nova chance, né? E aí lá eu fiquei quase 10 anos, acredito. 9 anos e pouco, 8 anos e pouco. E aí depois de 6 anos... Não, faz 6 anos que eu empreendo, na verdade, né? E é isso. Queres falar mais alguma coisa? Não, essa é a nossa caminhada, né? Até essa restauração, primeira restauração do nosso casamento. A gente... Realmente Deus foi muito bondoso, né? Naquele momento, Deus nos surpreendeu, restaurou as nossas emoções, né? De certa forma. E nos proporcionou muita coisa, né? A gente é abençoado, a gente não pode nunca dizer que nós não somos abençoados por Deus, mas o nosso trabalho, né, a maneira como a gente vivia, nos trouxe muita riqueza, né, para duas pessoas que não tinham famílias ricas, né, nunca tinham desfrutado de nada. Nossas carreiras realmente decolaram, né? A gente tinha 2 carros zeros, tinha a casa dos nossos sonhos que nós construímos do zero, tinham tudo que a gente acredita que muitas pessoas, né, buscam hoje, né, buscam ter algo, né. A gente não era rico, mas a gente tinha uma vida financeira legal, assim, comprava tudo que dava vontade. Isso, viajamos muito, aproveitamos demais. E não tem nada de mal nisso, na verdade, né, não tem nada de mal. Mas esse processo todo, né, durante a nossa ascensão profissional, né, de vida, a gente, da igreja que nós nos conhecemos, que nós fomos criados, né, nós nos desligamos num momento. Foi um momento que a gente decidiu sair, não tinha como nós permanecermos nos ferimos, mais, né, com a religião, com as pessoas. Naquele momento. E a gente decidiu sair, naquele momento que a gente saiu, a gente falou, né, não. A gente era muito ativo na igreja, nós éramos líderes de ministério, líderes de louvor, sempre muito ativos, né, a gente vivia muito para trabalhar, né, dentro da igreja. E a gente decidiu, agora a gente não quer mais, né, ser
entre aspas, né, escravos, né, da igreja. A gente quer aproveitar a vida, a gente vai ficar só no banco, vamos achar uma igreja, a gente vai só no banco, vai só no domingo e tá tudo certo. E ali começou a nossa nova jornada em um novo lugar, que nos acolheu, mas a gente não se envolveu. A gente decidiu não se envolver, decidiu viver aquilo que nós tínhamos, né? Que Deus nos tinha nos dado, né? Mas nós começamos a olhar com outros olhos para aquilo. E houve um esfriamento, na verdade, né? Um desligamento. E hoje, né, com a maturidade que nós temos, a gente entende que não é a questão da igreja, não é você estar na igreja que faz você ligar com Deus. Mas nós tínhamos uma religiosidade, né? E o que nos sustentava dentro do caminho que Deus queria para nossas vidas era a religião, era a igreja, né? A instituição igreja, né? As quatro paredes, o serviço que nós prestávamos. Porque mesmo passando muito tempo dentro da igreja, nós não tínhamos uma comunhão, uma entrega verdadeiramente assim a Deus, de conhecer aquilo que Ele ministra nos nossos corações, né? Aquilo que nos liberta, aquilo que nos deixa livre do pecado, livre das coisas desse mundo, e nos faz ter a certeza que é só esse caminho que nós queremos seguir, independente do que aconteça. Então, nesse afastamento, eu do meu trabalho, num nível muito alto, né, gerencial, comecei a me envolver com coisas que vieram a te causar dor. Me envolvi com a pornografia, me envolvi com o adultério, me envolvi com uma sexualidade distorcida que me levou a um ponto que eu mesmo não me reconhecia mais. Eu não me reconhecia. Eu não mais sabia quem eu era. Eu vivia dois personagens na vida e quem era o Leandro de verdade? Quem era o Leandro que tinha sonhos, que acreditava que Deus transformaria, levaria ele a uma vida plena e estava agora jogado num lamaçal que ele não conseguia sair. Um Leandro que realmente distorceu tudo o que ele conhecia e tinha uma vergonha imensa de abrir isso para alguém e pedir ajuda. Nem mesmo na pessoa que sempre esteve do meu lado. Eu não acreditava que tu pudesse me perdoar. Eu não acreditava que eu pudesse ter perdão algum dia na minha vida. Eu acreditava que o que eu fazia era totalmente indigno de qualquer perdão e eu só queria esconder isso. Mas é impossível você esconder algo por toda a vida, ainda mais quando Deus quer que isso não esteja mais oculto, quer trazer luz a uma situação. E foi quando tu descobriu tudo. Antes disso, tudo. A gente teve uma Bi, né? Essa baixinha nasceu no meio do caminho, né? 2014. Né? E com a nossa filha, já eu, né, envolto naquela situação, nós passamos uma situação muito difícil com ela, muito difícil mesmo. Com 11 meses ela foi para UTI, quase perdemos ela por problemas respiratórios e eu me sentia muito culpado naquele momento, me sentia indigno, impuro, julgava a mim mesmo, minha filha está passando por isso por causa minha, por causa daquilo que eu fiz de errado. Então eu decidi, eu não quero mais. Mas isso não bastava, sabe? Né? Passou tudo, graças a Deus a Mabi melhorou 100%, né? Uma criança saudável, uma criança feliz, a nossa alegria. E tudo aquelas práticas continuaram. Tudo aquilo continuava.
Até o dia que tu descobriu. Uma parte disso foi um momentos, acho que de maior vergonha da minha vida, de maior dor, de desesperos, de não saber para onde recorrer, não saber o que fazer. Eu lembro que eu caminhava sem parar e achava que ali minha vida tinha acabado. Foi muito doloroso, eu confirmei tudo e tu tinha visto, e eu acho que é importante falar isso para as pessoas entenderem que naquele momento eu confirmei tudo que ela tinha visto. E a gente passou-se alguns dias e ela surpreendentemente veio atrás de mim, me pedindo para conversar, perguntando sobre tudo, né, naquele processo muito doloroso, naquela vergonha, eu desesperado sem poder, pensando o que ia acontecer com a minha filha. E o que eu acreditava que eu não iria receber, eu recebi, cara, um perdão, sabe? Algo que eu não me achava digno, não me achava merecedor de receber. E eu tive uma chance naquele momento, uma chance de contar tudo, de abrir tudo que estava dentro do meu coração, tudo que eu tinha feito, tudo aquilo que me aprisionava, né? Isso era uma prisão muito forte, muito dolorida, e eu não fiz. Eu só confirmei aquilo que tu sabias, e tu veio com amor, tu veio com cuidado. Nesse processo, tu me convidou para participar de um seminário, né, de cura e libertação, e eu relutei muito porque eu sabia que dentro de mim, eu olhando para dentro de mim, sabia que não estava tudo bem. E nós fomos, lá eu conheci um amigão, né, um pastorzão hoje da minha vida, um amigo que eu tenho certeza que leva para a vida, meu amigo pastor Fabiano Gregório. Um abraço para você. E ele foi muito sábio, ministrou a minha vida e perguntou: Leandro, não tem nada mais? E eu, podendo falar, eu falei: não tem. Eu falei tudo para ela, então tá ok. Ele sabia que não poderia fazer nada se eu não fizesse nada, se eu não tomasse uma atitude. E o tempo passou e eu saí daquele seminário: não, agora eu vou ser forte, agora eu consigo. E meu Deus do céu, a coisa piorou. De tal forma que eu tinha taquicardia, eu sentia palpitação, eu não conseguia dormir, insônia, desespero, ansiedade. Foi uma das piores fases da minha vida. Não aguento mais, até que um dia aquele dia foi realmente, acho que Deus ali sabe que fez tu enxergar mais uma vez o meu pecado, e aquilo foi uma dor sem fim, foi uma briga muito grande, novamente, tudo, não tinha mais como, na verdade, aquilo ali desmoronou, eu fiquei muito acuado, né, realmente assim, olha, eu não sou merecedor, eu desisti de brigar, né? Eu não reagia mais. Eu simplesmente, é verdade, eu sou isso e eu não consigo mais reagir. E eu me lembro de estar num quarto, né, separado. Eu me lembro de Deus falar comigo, me visitar e falar que para eu ser liberto, eu precisava pedir perdão. Eu precisava abrir meu coração, eu precisava confessar. Eu nunca havia confessado, eu havia confirmado apenas.
o que estava descoberto, o que havia acontecido. E nunca confessado tudo o que eu havia feito. E naquele momento, naquele encontro com Deus verdadeiro, passou-se um tempo, eu falei para ela, olha, não é para ela, não é para ti, meu amor. Tu pode nunca mais querer ver a minha cara na tua frente, tu pode nunca mais querer falar comigo, tu não precisa, tu tem esse direito, tu não precisa estar comigo, mas eu entendi que eu preciso falar tudo para ti. Eu preciso abrir meu coração para alguém, eu preciso abrir para ti, eu preciso te pedir perdão. E nós sentamos e eu falei numa tarde, né? Tudo isso, por isso, por aquilo outro. E aquilo foi como se arrancasse um peso tão grande de dentro de mim. Como se naquele momento, aquele personagem que ninguém conhecia fosse exterminado. Fosse eliminado de tudo que eu já tinha feito, sabe? Foi uma liberdade tão grande, emocional dentro de mim, de algo que eu acho que nunca experimentei na minha vida. Foi verdadeiramente viver algo novo, assim, o que é isso que eu estou vivendo? E eu senti naquele momento que todo aquele peso do pecado, todo o jugo, ele foi tirado. Cristo tirou de mim naquele momento. E eu falei, é isso, não tenho mais nada para falar e obrigado por me ouvir, eu lembro que eu te agradeci por tu ter me ouvido. E acho que agora tu pode falar, né? Um pouquinho. Foi bem difícil, assim, porque eu pensava primeiramente que tu tinhas feito por vingança, por me devolver na mesma moeda, e eu não aceitava, porque eu comparava o que eu tinha feito e o que tu tinhas feito, e eu sempre me colocava como vítima, que não se comparava uma coisa com a outra. E olhando para nós, né? Olhando para aquele casal perfeito do comercial de margarina, que tiveram uma filha e tinham tudo do bom e do melhor, carreiras promissoras, condições. Quem diria, né, que passariam por esse processo tão doloroso? E naquela época nós éramos tão religiosos que ninguém podia saber. Ninguém podia saber das nossas dores, das nossas derrotas, das nossas fraquezas, porque isso era muito feio, principalmente para um evangélico, para um cristão. Que vergonha! O que as pessoas vão pensar de nós? O que as pessoas vão falar de nós? E eu me lembro que naquele primeiro dia, que foi o dia 3 de abril de 2017, porque quem sente as dores nunca esquece da marca da cicatriz. Meu mundo caiu ali, eu nunca podia imaginar que algum dia aquela pessoa que para mim era perfeita, que era um exemplo de caráter, humildade, de princípios, uma pessoa que me ensinava, que me constrangia com o seu coração, pudesse ter tido aquela escolha, entende? Então, ali o meu príncipe do cavalo branco caiu. E foi muito difícil. E foi naquele ano que os meus pais também estavam no processo de divórcio. Foi aquele ano, assim, tudo junto. E a Mabi tinha uns 2 aninhos na época. E foi uma decepção para mim, para os meus pais, para os teus pais, para as tuas irmãs. E foi muito difícil, muito difícil. E eu me lembro que eu fui conversar, né, com os nossos pastores na época. Eu me lembro que o pastor Anderson me ligou e me disse, Tade, como tu tá? E eu falei para ele, o adúltero já te procurou?
com muita raiva, muito ódio no meu coração e assim, com vontade, sabe, de sumir. E ele falou, Tati, acalma o teu coração, não fica assim, vem aqui pra gente conversar. E ali foram alguns dias de conversa, assim, naquela semana, acho que foi, isso aconteceu na terça, foi quarta, quinta, sexta. A Day e o Alexandre também nos ajudaram muito nessa época de dor. E eu me lembro que a Day toda hora me ligava, amiga, onde tu tá? E eu não queria falar com ninguém, eu só chorava e eu não queria que a Mabi me visse chorando. E aí até que o pastor Anderson falou pra mim, assim, num dos confrontos, né? Numa das conversas, ele falou assim, Tade, pensa bem se tu realmente vai te separar do Leandro. Porque vocês têm uma história juntos, vocês construíram uma família juntos, vocês começaram a vida juntos. Então, o que te garante que outro relacionamento tu não vai sofrer as mesmas dores? O que te garante que um outro relacionamento tu não vai ser traída também? Aí tu vai colocar uma outra pessoa dentro da tua casa, tu tem só 30 anos, tu era uma mulher bonita, independente. Me lembro que estava ele e a pastora Ana junto comigo. E eu só chorava e dizia que eu não conseguia perdoar e tal. E ele falou assim pra mim, mesmo que hoje tu não ames o Leandro como homem, tu ama ele como pessoa. E tu sabes, tu conhece a palavra de Deus, tu sabes onde que ele tá. E tu vai deixar mesmo ele se afundar e ir pro inferno? Tu vai deixar mesmo ele ir para esse mundo? O que tu achas que ele vai viver longe de ti? E ali eu não sei te explicar, sabe? Mas como se o Espírito Santo viesse assim e me trouxesse uma compaixão que eu nunca tive. Algo que eu nunca tinha sentido antes. E como se me desse um baque assim por dentro. E aí eu saí dali sempre muito orgulhosa, muito autossuficiente, muito vaidosa, muito temperamental. E eu, sabe aquele orgulho assim, não vou passar por isso, não vou, imagina, vai ser a vida inteira assim. Toda mulher que perdoa é traída de novo, e você é traída de novo, e vai ser toda a vida. E eu fui para casa, e eu orei a Deus assim, e eu falei para Deus, Deus me ajuda, se o Senhor acha que eu consigo perdoar, se o Senhor acha que é possível, me ajuda. Eu sei que tu existe, Deus, eu sei que tu é real. Estende a tua mão e me ajuda. E eu me lembro que foi quando Deus veio assim e falou comigo, filha, eu estou aqui, eu seguro a tua mão, eu vim cuidar de ti, eu vim sarar o teu coração. Perdoa, tu consegue, perdoa, que eu sei que tu consegue. E aí eu saí dali e falei assim, Deus, então me dá uma oportunidade, porque eu orgulhosa não queria ir atrás, né? E eu saí dali, eu me lembro que eu fui buscar a Mabi, e aí tu veio e a gente conversou, e ali começou um processo muito difícil, né? Muito doloroso. Quantas vezes eu ainda discuti, né? Porque tu não discutia, né, amor? Eu discutia contigo. Quantas vezes eu te joguei em cara, lembrei, e foram longos 3 anos, né? De muita dor, de muitas lágrimas, de muita renúncia. E quando eu comecei esse processo, ao invés de eu querer te culpar todo o tempo, eu comecei a olhar para dentro de mim e ver a pessoa que realmente eu era, e ver a mulher que eu era. Uma mulher totalmente autossuficiente, autoritária, trator. A minha defesa, eu digo, né, que era ataque pela minha rejeição, pela toda a minha criação, né, num lar totalmente disfuncional, que brigas, discussões eram diárias, comuns, falta de respeito, de amor não posso falar, porque a gente era sempre muito unido, assim, mas vendo a minha mãe, assim, sempre falar muito mal do meu pai e se esconder atrás de nós, dos filhos, e dizer que estava naquele relacionamento só pelos filhos.
e ver tantas brigas, tantas discussões. E hoje, com a maturidade que eu tenho e com a vivência toda, né? Com toda essa cura que Deus colocou na minha vida, eu aprendi aquela frase: não julgue um adulto sem antes saber a criança que foi. Então, eu não julgo os meus pais, amo eles de paixão, mas eu sei que eles não conseguiram me dar aquilo que eles também não receberam, né? E foi muito, muito difícil olhar para mim e ver aquela mulher que sempre foi encorajada a estudar, a trabalhar, a não depender de homem, não depender de dinheiro de ninguém, mas correr atrás. Então foi o que eu fiz. A minha mãe sempre me incentivou muito a estudar, a crescer na vida, a batalhar. Meu pai também, né? E eu comecei a ver assim o quanto eu diferia, sabe, em palavras desse teu jeito assim de ser mais quieto, mais tímido, mais fechado. Quantas vezes eu te disse que tu só estava onde tu estava por causa minha? Quantas vezes eu te humilhei? Quantas vezes eu te distratei? Quantas vezes eu não te honrei como meu marido, como o cabeça da nossa casa, como líder, como sacerdote? E eu não estou falando que isso justifica, porque assim como eu errei lá atrás, não tem nada que justifique o pecado. São escolhas, né? Mas graças a Deus que hoje a gente conhece um Deus que nos ama, independente do que a gente possa fazer, e que nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. E tu sabe, amor, que nesse processo todo que nós passamos na nossa vida, e que a vida é feita de processos contínuos, né? Hoje passamos por outros processos, mas o ensinamento maior, né, a reflexão maior que a gente faz todos os dias na nossa vida é entender que nós, né, fomos transformados individualmente. Eu recebi o teu perdão, você recebeu o meu perdão. Mas o que nos libertou foi quebrar as cadeias daquilo que nos aprisionava. Exatamente. E tu falou do teu orgulho, da tua vaidade, eu da minha vergonha, da minha baixa autoestima, e refleti que nós somos muito mais do que isso. A transformação que nós notamos um no outro de vida é muito maior do que aquilo que a gente fazia um para o outro. Hoje a gente entende que nós caminhamos juntos e que Deus fala com nós de uma maneira especial, profunda, porque nós somos curados interiormente e estamos sendo curados dia após dia. Algo que arde dentro de nós, que faz refletir, faz pensar que nós precisamos ser melhores para que possamos enxergar o melhor dentro do outro. Tu me ensina isso todos os dias. Quando eu olho para dentro de mim e vejo algo de bom, eu vou conseguir enxergar algo de bom em ti, ou vou conseguir te ajudar a extrair o melhor que tu tens para me entregar. Não depende do outro. Eu não posso esperar de ti algo que eu não enxergo dentro de mim. Eu preciso enxergar dentro de mim que eu recebo perdão para poder entregar o perdão. Eu tenho amor para entregar e assim eu vou esperar receber o amor. Não basta alguém fazer por mim, eu preciso fazer por mim. Tu precisa fazer por ti. E isso é uma chave poderosa, isso é algo que transforma vidas, transforma pensamentos. Quando a gente pensa ao contrário disso, a gente entra na linha da vitimez. Eu sou a vítima. Ele que precisa fazer algo para me reconquistar. Ele que precisa fazer algo para receber o perdão.
Não. Eu sou perdoado por Deus. Eu preciso ser perdoado por Ele. Eu preciso ter um relacionamento vertical, profundo e íntimo e saber que eu recebi esse perdão, o amor transborda em mim e você enxerga isso dentro de mim. Você não se enxerga como uma mulher que perdoa, que é melhor que eu, é melhor do que eu fiz. Você se enxerga também como alguém falha, assim como eu me enxergo falho, e que foi perdoado por um Deus que é maior que nós. E a gente consegue transbordar isso na vida um do outro. A gente consegue entender que o perdão vem dele. E o que a gente transborda é o que a gente recebe. Isso é uma chave tremenda que a gente vive na nossa vida. Eu consigo enxergar a mulher incrível que está do meu lado todos os dias, que me ensina, que me inspira, que me fala coisas novas, que me faz eu me motivar pelo que ela é, não pelo que ela pode me entregar. E eu acho que eu tenho conseguido também ser essa pessoa para ti. Porque eu me lembro que tu falava para Deus, eu só vou ter certeza que realmente nós estamos vivendo como casal o que tu queres que a gente viva o dia que o meu marido ministrar na minha vida, ser bênção na minha vida, ele ser meu sacerdote. Ser alguém que pode transbordar do teu amor sobre a minha vida. Nesse processo, assim, o que eu acho, eu escutei uma frase uma vez, que pessoas restauradas restauram relacionamentos. Pessoas restauradas restauram relacionamentos. E às vezes, hoje, né, Ferida Fechada, Ministério Aberto, posso ajudar, contribuir com tantas mulheres que passam por esse processo de dor. Elas me dizem, né, Tade, quanto tempo vai levar? Tade, como que tu fez? O que eu tenho que fazer agora? O que eu faço? Me diz o que eu faço. E para todas elas eu digo, corre para o teu secreto com Deus e pede para Ele te mostrar o que tu precisa evoluir. Eu? Como assim eu evoluir? Como assim eu mudar? Quem errou foi meu marido. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que me tratar melhor é ele, não sou eu. Eu digo, não, você não está entendendo nada. Deus, Ele permitiu que você passasse por esse processo de dor para que Ele consiga forjar em você o caráter que Ele quer. Hoje eu tenho essa consciência muito clara, muito tranquila, muito bem definida dentro de mim. Eu sei que eu precisava ter passado por todo esse processo que eu passei, que foi muito doloroso, muito difícil, de muita renúncia, abrir mão de muitas coisas que eu tinha construído dentro de mim, de muitos muros, para realmente viver o propósito pleno de Deus, que é a família, que é a restauração, que é o casamento, que é o amor, a humildade, o quebrantamento. E em 2020, eu me lembro que já tinham se passado 3 anos daquele longo processo de beijos e abraços e brigas e discussões, né? E que nós já tínhamos feito um seminário de cura. E eu me lembro que nesse meu processo, desse período todo, eu realmente voltei para o meu secreto e eu buscava muito a Deus, muito, coisas que eu não fazia há muitos anos. E quando foi em 2020, no início de 2020, assim, eu me lembro que foi dia 13 de janeiro, que é o dia do aniversário da minha mãe, eu tive uma outra decepção, assim, né, contigo. E por mais que não tenha sido nada de uau, algo, né, concreto ou algo difícil, ali parece que não tinha como tu mudar, sabe? Ali parece, assim, que quando eu vi o que eu vi, assim, que não foi nada demais, mas me feriu muito porque parece aquela ferida que estava começando a ser cicatrizada, sabe? Que a casquinha já estava saindo, assim, já não estava mais saindo sangue, abriu de novo, sabe? E eu me lembro que nessa madrugada, assim, eu passei a madrugada inteira acordada e eu orei muito, assim, tu estava no outro quarto.
Eu orei muito a Deus e eu falei, Deus, agora acabou, 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 acabou. Não tem mais chance, não tem mais volta. Ele não quer, ele não me ama mais, ele quer essa vida, sabe? Ele não quer a tua presença, ele não quer estar contigo. E eu vou me embora para Belo Horizonte, minha irmã mora lá, eu vou para lá, eu não quero nada, não quero casa, eu não quero carro, eu não quero empresa, eu já tinha Lulu, salão, tudo. Eu não quero nada mais, eu vou embora, eu vou embora. E aí eu liguei a televisão, assim, e eu me lembro que eu chorava muito, 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 muito. Não preciso muito esforço para chorar, né? E aí eu liguei a televisão, assim, e coloquei no YouTube. E falei, ai, Deus, fala comigo, preciso de uma palavra. Porque agora eu não vou procurar o pastor Anderson, eu não vou procurar a pastora Ana, porque eu tenho vergonha, eu não vou procurar a Dai, eu não vou procurar mais os meus amigos, porque eu vou dizer o que para eles? Olha, se passaram 3 anos, eu tô lutando muito pelo meu casamento, mas infelizmente não deu certo. Tudo que eu fiz não foi suficiente, ó, não dá mais. E ali eu coloquei numa pregação que nunca mais eu encontrei, depois eu queria te mostrar, nunca mais eu encontrei. E naquela pregação, aquela mulher pregou sobre Ezequiel 37. E ela dizia, Deus está mandando te dizer, levante as suas mãos e profetiza sobre o vale de ossos secos. Abre a sua boca e essa mala que está dentro do teu closet, que era exatamente a tua mala que estava dentro do closet, tu não vais mandar o teu marido embora, tu vais mandar Satanás embora da tua casa. Isso que você está dizendo que é o fim, Deus está te dizendo, agora é o começo. E eu não conseguia acreditar, eu dizia, como o começo? Eu já estou há tanto tempo nessa luta, eu já estou há tanto tempo desgastada com isso. Como o começo, se surgiu mais alguma coisa? E Deus me disse, é o começo, não é o fim, é o início. Agora sim, vocês vão viver o meu propósito. E ela dizia, levanta as tuas mãos e profetiza. E eu levantava as minhas mãos e eu não tinha força. E eu dizia, Deus, eu profetizo restauração na minha casa. Eu profetizo milagre na minha casa. Eu profetizo libertação, cura, um novo tempo. E eu fiz aquilo totalmente pelos olhos da fé. 110% fé. E depois eu saí dali. E aí a gente passou o dia longe, foi trabalhar, enfim. E aí depois o pastor Fabiano me ligou e foi tudo assim que Deus preparou, que pessoas que foram até nós, os pastores de São Paulo, né, o Fabiano e a pastora Cris, foram ministrar com a gente na nossa casa, nos ajudaram muito. E eu me lembro que uma coisa que me marcou muito, naquele confronto dele para ti, porque, como eu disse, Deus encheu meu coração de compaixão, de um amor, que se eu tinha dúvida que eu te amava, eu tenho certeza que eu te amo. E eu me lembro que naquele dia ele falou assim para ti, Leandro, hoje à noite eu vou ministrar na igreja e eu vou fazer apelo para aceitar Jesus. E quando eu fizer o apelo, se tu realmente queres ter uma vida com Cristo, tu vai à frente e aceita Jesus, porque tu não é um cristão. E aquilo para mim foi uma dura realidade. E eu me lembro que naquela noite, na hora eu pensei assim, meu Deus, as pessoas da igreja vão se apavorar. Porque nós éramos supervisores de célula. Eu acho que é por isso que hoje a gente não dá valor nenhum para título, né? E naquela noite ele fez aquele apelo, depois da ministração. E a primeira pessoa que foi na frente foi tu. E a gente ainda não tinha voltado, a gente estava
Eu me lembro quanto tu chorou e o quanto eu chorei no banco. Eu disse, Deus, me mostra que realmente Ele quer. Me mostra, me ajuda. E depois disso, as tuas atitudes começaram a mudar. Eu comecei a ver em ti algo diferente. E eu comecei a te ver orar, ler a Bíblia, coisas que eu não via há muito tempo, há muitos anos, muitos anos. E depois, eu te falei que não tinha mais como tu estar no teu trabalho, embarcar a cada 15 dias, viajar muito, ficar fora de casa, porque eu tinha muita dificuldade de confiar em ti e de ficar longe, assim, eu tinha muito medo. E aí foi assim que eu fui muito ousada e falei, olha, tu vai ter que escolher, ou eu e a Mabi, ou a tua família, ou o teu trabalho. E eu me lembro que eu te falei aquilo e tu falou assim pra mim, mas tu tem noção do que tu tá me dizendo? Olha o quanto eu ganho. Olha tudo que nós temos. Olha a vida que nós construímos. Sair do meu trabalho, eu acho que não é uma opção. E o que eu te falei? Amor, quando nós começamos, nós não tínhamos dinheiro pro ônibus. Se nós tivermos que voltar a andar a pé e não ter dinheiro pro ônibus, mas sermos fiel, tenho certeza que nós seremos mais felizes. E eu não quis te pressionar, não falei nada, eu só orei e jejuei aquela semana inteira. Eu não conseguia comer absolutamente nada. E aí, quando a tua chefe te ligou para tu viajar, e tu falou para ela, olha, e eu só escutando. Tu olhou assim, e agora o que ele vai responder? E tu disse, olha, eu não vou, eu escolho pela minha família, eu não vou mais perder a minha família, então eu não vou embarcar, eu não vou ir nessa viagem. E ali, assim, pra mim, realmente foi um motivo de grande alegria, assim. Como se os céus começassem a se abrir, sabe? E depois daquilo nós fomos novamente, né, no seminário e nesse seminário Deus nos disse que Deus nos tiraria da nossa terra e nos levaria para um lugar para nós sermos treinados, para nós vivermos o nosso chamado, o propósito dele para a nossa vida. E eu me lembro quando eu cheguei em Rio Grande, nós voltamos para Rio Grande, né? Nós estávamos aqui em Santa Catarina, em Joinville. Quando nós voltamos para Rio Grande, eu recebi uma mensagem da Cláudia. E ela me escreveu exatamente isso na mensagem, tá? Deus manda te dizer que o lugar de vocês aqui acabou. Ele vai mostrar para vocês o lugar para vocês irem. E eu disse assim, meu Deus, como assim acabou com empresa, com casa, com tudo? Como assim, Deus? E logo, alguns dias depois, tu foi demitido. E eu me lembro que quando tu foi demitido, os nossos pais, né, as pessoas próximas falaram, meu Deus, acho que vocês estão exagerando, acho que não precisa disso. E nós comemoramos. Muito, muito. Nós comemoramos muito. E logo em seguida veio a pandemia, aí tu recebeu uma proposta para ir para a China, fizemos os passaportes, estavam vencidos, fizemos os passaportes correndo e tal, daqui a pouco foi a pandemia, fechou tudo, a proposta foi bloqueada, não saiu mais. E aí quando foi em abril, uma amiga me falou, Tade, uma vez tu comentou que tu venderia a casa de vocês, que vocês queriam morar mais pro centro, nós morávamos a 40 minutos mais ou menos da cidade, morávamos no Cassino. E eu disse pra ela, olha, aí eu olhei pro Leandro, né amor, olhei pra ti e falei, olha,
E tu pra mim, olha, nós vendemos. E nisso, em maio, a pessoa foi olhar a casa, nós nunca tínhamos colocado placa, nós tínhamos construído já fazia 10 anos, né? A casa dos nossos sonhos. Simplesmente apareceu, falou que queria comprar a casa. E aí, em junho, a casa já estava vendida, junho de 2020. E nós não sabíamos para onde ir, para onde Deus queria nos levar. Até nós achamos que era Osasco, lá no pastor Fabiano, né? E eles queriam muito. Mas não foi isso que Deus colocou no nosso coração e ali nós precisamos entregar a casa, sair correndo. E eu me lembro que nós tínhamos que entregar a casa no dia 18 de junho, 14 foi o aniversário da Mabi. Mabi fez 5 anos, né? 5 anos. E aí uma semana assim antes, Deus falou comigo. E Deus já tinha falado contigo, né? E aí eu me lembro assim que Deus falou para mim que o lugar era Itajaí. E eu não queria de jeito nenhum vir para Santa Catarina, porque aqui me trazia dores, lembranças de dores, né? Então eu disse, não, Santa Catarina, eu não vou nem para férias mais. E quando Deus falou Itajaí, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer em Itajaí? E Deus disse assim, e é lá na igreja do Júnior. E eu falei, Júnior? É, na igreja Reviver. E eu falei assim, meu Deus, aquele pastor que veio aqui em Rio Grande. E eu realmente não conhecia, assim, o ministério. Eu muito menos. Igreja Reviver, não conhecia de verdade, assim. Conheci o pastor Júnior uma vez, uma pregação que ele fez lá na igreja. Tu nem estavas. E eu nem fiquei todo o tempo também. E aí eu fiquei com aquilo, falei, não vou. Fiquei naquela luta e domingo eu falei assim, nós fomos orar, que era o aniversário da Mabi, e eu falei assim, eu tenho que contar pra ele. E aí quando eu fui te contar, eu falei, amor, eu preciso te contar uma coisa. Deus me falou o lugar, e tu assim, tá, mas Deus me falou também. E eu falei, ai, graças a Deus, eu tô na carne. Ou não é o lugar onde eu entendi, é o teu lugar. Tu que é o cabeça da casa, tu que é o homem, é o teu lugar. E aí eu peguei e falei, e tu assim pra mim, tá, fala então, onde é que é? E eu falei, é Itajaí. E tu, Itajaí? E eu falei, lá na igreja Reviver, do pastor Júnior. E aí tu caiu assim, a gente tava na beirada da cama, lembra? Aí tu caiu assim de joelho e começasse a chorar. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E tu é exatamente o mesmo lugar que Deus falou comigo. E eu falei pra Deus, eu tava no meu estúdio, eu tinha um estúdio lá em casa, tocando guitarra, e eu ouvi claramente a voz de Deus falando, né? Vai pra Itajaí, pra igreja do Júnior. E eu, que isso? Não. A Tadiane nunca vai aceitar isso. Vai pra Itajaí, pra igreja do Júnior. E ela me chamou e eu falei, Deus, se é tu que tá falando isso comigo, ela vai falar exatamente isso pra mim. Não pode ser metade, tem que ser completo. E o dia que tu me chamou, né, e aconteceu isso, foi algo surpreendente. Ela falou, Itajaí, então tá bom, vamos orar então, né? Mas tem mais uma coisa, né? E eu não acreditei, eu falei, meu Deus. E aqui estamos, né? 2 anos, praticamente. Agora em julho faz 2 anos. Em julho, 2 anos. E tem sido um tempo, né, de treinamento verdadeiramente para a nossa vida. Nós temos percebido o amor de Deus, temos percebido a direção dele para a nossa vida, né? E tudo que a gente passou, a gente hoje tem uma maturidade e uma comunhão verdadeiramente com Deus, que Deus nos fala de maneira muito clara, né? E hoje de manhã nós comentávamos, né, falando sobre Daniel, e eu falei, amor, né, o que Deus fala no meu coração é que, na maioria das vezes, Deus não quer nos livrar da fornalha, Deus quer nos tirar da fornalha. O milagre está em você cumprir com aquilo que ninguém consegue acreditar. E quantos casais que não acreditam nesse milagre? Acreditam que pelo fato de entrarem na fornalha, tudo está acabado. Tudo se acabou. Não tem mais jeito, não sai mais nada vivo
de dentro daquela fornalha. É muito quente. E a restauração, o trabalho que Deus faz, é algo que impacta a todos que estão ao redor. Deus não move o sobrenatural para abençoar um ou dois. Deus move o sobrenatural para que muitas vidas sejam impactadas. E a nossa geração inteira, né? Exatamente. É a Mabi, é os filhos da Mabi, o filho da Mabi, é toda essa linhagem que seguirá à nossa frente. E hoje nós acreditamos, por esse motivo, por estarmos aqui hoje falando dessa maneira, que o milagre e o sobrenatural que sobreveio sobre a nossa vida, que foi movido por Deus, vai alcançar inúmeras outras vidas. Vão alcançar pessoas que não sabem como agir, que acham que vão se queimar, mas que verdadeiramente o Deus que sara, o Deus que cura, vai tirar elas dessa fornalha. É muito profundo viver isso, é muito profundo meditar sobre isso todos os dias e ver nos mínimos detalhes todos os planos sendo cumpridos pelo Pai. E sabe, amor, as mulheres perguntam assim pra mim, tá, mas hoje, como é que é teu relacionamento, assim, hoje? Como, assim? E como é que tu acredita, como é que tu confia nele? E eu falo assim, sabe o que eu disse pra Deus? Que eu só acreditaria nele novamente quando Deus entregasse as palavras pra ele e ele entregasse o direcionamento de Deus pra minha vida. E hoje, às vezes eu tô lá no meu secreto com Deus, muitas vezes. Eu estou lá no meu secreto com Deus e as coisas que eu mais estou passando naquele momento, mais desejando, mais querendo ou mais percebendo, eu falo tudo em mente, eu e o Espírito Santo na minha cabeça. E simplesmente o Leandro aparece, bate no quarto e fala, amor, eu não sei por quê, não sei o que tu está orando, mas Deus mandou eu te dizer isso. E eu, Chora. Então hoje, amor, assim, quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente passou. Quando eu choro, não é porque eu choro de dor ou de ressentimento. Eu choro porque eu me emociono de ver aonde eu estava e aonde Deus tem me colocado. E eu me lembro que naquele dia, no dia 13 de janeiro de 2020, eu estava no nosso pátio, a Mabi estava tomando banho de piscina, e eu falei para Deus, não existe mais possibilidade. E o Espírito Santo, na hora, falou para mim, filha, é do poço ao palácio, igual eu fiz com José. E naquela hora eu não acreditava nisso. Mas hoje eu tenho certeza que a nossa casa é esse palácio. Eu tenho certeza que valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada renúncia, valeu a pena quebrar o meu orgulho, a minha autossuficiência, valeu a pena eu voltar atrás e reconhecer os meus erros. Valeu a pena porque hoje o que eu vivo contigo eu jamais imaginei viver. E com certeza hoje nós vivemos algo que nós nunca havíamos vivido antes. Uma conexão, algo que a gente não consegue, né, estar longe um do outro e a gente está sempre junto. E eu olho assim para tudo que Deus fez na nossa vida e eu só agradeço e que realmente nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo e que Ele cresça, que nós possamos diminuir todos os dias e que através do nosso testemunho muitos casamentos sejam restaurados, muitas famílias sejam restauradas, muitas gerações sejam abençoadas para a glória de Deus em nome de Jesus. E um detalhe todo desse processo que a gente também pode deixar como um recado, como pessoas podem refletir sobre isso, é se cercarem de pessoas maduras, verdadeiramente, né? Para lhe ajudarem num processo de dor, num processo que você não gostaria de estar passando. A nossa tendência
no meio desse processo é procurar por pessoas que satisfaçam aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. Pessoas que nos impulsionam para o lugar mais fácil. Não, tu é nova. Não, aproveita a vida. Não, ele não merece. E a gente sempre tem dois caminhos. E o caminho que nos satisfaz mais facilmente é o caminho que nos leva, mais fácil, que nos leva para longe daquilo que Deus quer. O próprio Jesus nos disse, né, que o caminho é árduo, é estreito, né? Então não existe outra opção de viver uma vida plena e abundante sem passar por esse caminho. Esse caminho difícil, esse caminho duro. E como a gente tem a agradecer por pessoas que nos cercaram, que foram maduras o suficiente para nos confrontarem e não para dizerem aquilo que nós gostaríamos que elas dissessem. Pastor Anderson, pastora Ana, Alexandre, Daiane, pastor Fabiano, pastora Cris, foram usados para colocar um espelho, sabe, na nossa frente. E agora? É tudo isso que realmente você pensa? E nos trazerem para um prumo, né? Um prumo de Deus. Então valorizem amigos, pessoas, ministros que confrontem, ministros que tragam a realidade dos fatos, não pessoas que orientem você a procurar o caminho mais fácil, a procurar o caminho que vai satisfazer a sua sede de vingança, né? A sede de punição, a sede da vitimez. Procurem por pessoas que façam verdadeiramente a diferença naquilo que vocês querem e desejam de verdade, no fundo da sua alma, perseguir. Isso é extremamente importante, extremamente vital, né? Para que a gente possa hoje estar aqui vivendo isso. Ter quem nos confronte, ter pessoas colocadas por Deus para nos ajudar nesse confronto. E eu espero, amor, que esse lugar, que hoje eu, sendo o único homem tão honrado por ti, está ocupando aqui, desse projeto, que nasceu do meu coração para ti, sirva de, não de refúgio, mas de um reduto de esperança para a vida de muitas mulheres. Que muitas mulheres se identifiquem nesse lugar. Eu profetizo que esse lugar vai ser uma luz, um guia, um farol verdadeiro para vidas, para mulheres poderem se encontrar, poderem se divertir, poderem rir, poderem entender mais de quem elas são, do que elas precisam, e que tu sejas verdadeiramente esse abajur. Porque a luz é Jesus, não é o que tu me ensina. Eu sei porque eu digo. Que esse podcast seja realmente um abajur para resplandecer a luz de Cristo. A luz que faz verdadeiramente transformar tudo que nós conhecemos, toda a realidade, todo o deserto, todas as trevas, toda a escuridão. Que verdadeiramente esse lugar seja um lugar de cura. Em nome de Jesus. Então, né, como que nasceu esse podcast? A gente vai ter que contar, né? Então, assim, quando nós estávamos na viagem lá com os nossos amigos, né? Que um outro dia a gente vai contar também na nossa restauração, que eu digo que não é uma restauração, porque nasceu uma amizade nova, mas enfim. Nós estávamos lá nos Estados Unidos e numa conversa nossa de alinhamento, né? Porque hoje a gente tem as nossas conversas de alinhamento, que são praticamente diárias no nosso devocional juntos. Uhum. E aí tu simplesmente veio assim e falou, né, amor, quem sabe a gente faz o podcast da tarde, o Olá Mulherada. E eu me lembro que no dia 18 de março, eu recebi umas mensagens da minha amiga Vanessa, e ela dizendo assim, amiga, eu sonhei essa noite contigo pelo Instagram. Faz 3 noites que eu sonho contigo direto, e me lembro que na hora eu mexi com ela e falei, eita Deus! E fiquei rindo, assim, e ela falou assim, olha, faz 3 noites que eu sonho contigo, essa noite eu orei por ti das 3 às 4 horas da manhã, mas é com um sentimento de concretização, e eu preciso te entregar algo, eu preciso te falar algo,
porque o Espírito Santo me disse que tu precisa ouvir. Deus, ele tá te entregando um novo tempo. E foi naquele dia que eu estava muito mal. Porque empreender não é fácil. Quem olha assim acha, mundo perfeito, mas não é. Nós temos dificuldades, nós temos realidades, nós temos compromissos, né? E lidar com pessoas não é fácil. Um monte de mulher, 2 empresas, né? 2 salões de beleza. E aí ela falou assim, eu não sei te dizer, mas eu vi câmeras e eu vi o teu marido muito orgulhoso, muito feliz, e era um lugar que tu entrevistava mulheres e tu exaltava muito a Cristo e tal. E quando ela falou aquilo, eu falei, amém, que seja feita a vontade de Deus e tal, mas nunca, nunca na minha vida eu pensei que nasceria isso, sabe? E aí numa outra, acho que foi no início de abril, nós estávamos conversando e tu falou do teu sonho de produzir, do teu sonho, do teu talento que tu já tens, que Deus já te entregou, que já é teu. E eu me lembro que tu disse assim, o que eu desejo mesmo é fazer isso. Eu disse, tá, mas como que tu vai fazer isso se as pessoas não sabem que tu é bom? As pessoas não te conhecem, eu sei quem tu é. Eu sei que tu coloca a mão e as coisas funcionam, que tem qualidade, mas as pessoas não sabem. Então as pessoas vão saber, eu vou te produzir. E aí ali nasceu o podcast, a gente orou na hora e falou assim, como assim, Deus? E aí na hora eu me lembrei do sonho da Vanessa e falei, Jesus, e aí eu acho que tu estava esperando que eu dissesse não, porque eu fujo há tanto tempo, né? E aí eu falei, é isso, vamos lá então. E aqui estamos, né, vivendo isso que nasceu, eu creio de todo o meu coração que o primeiro nasceu no coração de Deus. Sim. Depois nasceu no teu coração, né? E depois no meu coração, e a Vanessa veio como profeta mesmo para testificar e nos direcionar aí no que Deus queria. Então, assim, nesse primeiro episódio, eu não poderia deixar de convidar o meu pastor, o meu amigo, o meu marido, o meu conselheiro, o meu discipulador, que é tu, amor. O teu cônjuge. O meu cônjuge, que é o único homem que vai participar desse podcast, porque, como vocês estão vendo, né? Olá, mulherada! É somente um papo para mulheres. Então, eu não poderia, meu amor, deixar de te honrar e deixar de dizer o quanto eu te amo, o quanto a tua presença faz muita diferença na minha vida, na vida da Mabi, o quanto tu é um pai excelente, presente, amoroso, e o quanto tu tem nos dado destino, tanto para mim quanto para Mabi. E hoje eu posso te olhar e ver que realmente tu brilha à luz de Jesus, que realmente tu é um homem segundo o coração de Deus, que Deus restaurou a tua sorte. E hoje eu tenho certeza absoluta que Deus, ele vai nos levar para lugares que a gente jamais imaginou andar e que ele realmente cumpre em nós todo o seu querer e a sua vontade. Eu te amo demais. Obrigada por tudo. Eu te amo, meu amor. Obrigado por tu me ensinar a ser quem eu sou. Deus usa pessoas para fazer isso. E você me ensina todos os dias. Você também, amor. Você fala comigo de uma maneira muito especial todos os dias. Você me alinha também e me apoia. Está verdadeiramente sob a mesma missão. E esse caminho eu quero perseguir até o dia que Deus permitir que nós estejamos aqui nessa terra, juntos. E até depois do fim, permaneçamos. Então, desejo para você, mulher, que esse lugar sirva de realmente um reduto de esperança. Seja um lugar para você se encontrar, você se divertir, você receber algo novo para sua vida. E eu te abençoo, meu amor, para que tudo aqui flua conforme Ele quer para a nossa vida. Amém, e que o propósito se cumpra. Amém. Amém. Então, mulherada, espero que vocês tenham gostado. Aqui ficou um pedacinho, um pouquinho da nossa história. E eu espero vocês no próximo episódio, na próxima terça-feira. Um beijo, que Deus abençoe.